minhas irmãs, é um assunto, presta só atenção, é um assunto que pouco escutamos falar dentro do nosso candomblé de maneira que devemos falar. Vou botar essa situação assim. Nós vemos as pessoas nos procurar no candomblé para determinadas situações, fazer algumas amarrações, fazer algumas coisas assim, que são até muito válidos. Mas o que eu quero chegar e colocar para vocês é uma coisa, tá? Principalmente, inclusive, eu botei no início do vídeo uma citação de Chico Xavier. Ninguém entra na vida de ninguém por mero acaso. Desde a sua escola, que você começou, as amizades dos seus pais, de sua mãe, aquelas amizades que foram mudando conforme você sai de um lugar para o outro, tudo, nada foi por acaso. Porque, veja só uma coisa, nós fazemos parte de um grupo espiritual que reencarnou numa determinada época. E havia um plano espiritual de nos encontrarmos aqui no plano terreno. E isso que nós temos que sempre estar observando. Desde aqueles coleguinhas que a gente tem na Alfa, que fazia parte ali, depois do primário, aquelas brigas de escola, aquela disputa, aquele futebol, aquelas coisas, e depois a gente vai, cada um segue seu caminho, vai para outra situação, muda, forma uma família. Olha, aquilo tudo estava dentro do plano espiritual. Esses encontros e desencontros que fazemos durante a nossa jornada terrena e espiritual, nesse vai e vem de que você encarna ou desencarna, ou, se você preferir, você nasce e morre, morre e nasce novamente. E dentro dessas situações, nós formamos família, filhos, e isso tudo é importante porque está dentro da configuração espiritual de tudo. Isso é o fator mais importante, porque veja só uma coisa, desde aqueles primeiros namoricos ali no tempo da gente, eu vou colocar de infância, pré-adolescente, adolescente, depois mais adulto, tudo, não foi por acaso. Aquelas pessoas que estavam ali, nós já tínhamos uma ligação espiritual com elas, e elas faziam parte desse plano espiritual e nós viemos aqui. Então, muitas vezes, quando nós criamos algumas situações irrelevantes espiritualmente, que não deveriam chegar a existir, o que acontece nisso tudo? Nós criamos um débito que aquilo chega e vai nos arrastando tudo para uma situação maior. Que ao invés de nós chegarmos e diminuirmos as situações que nós temos penosas de passar aqui na Terra, nós estamos aumentando, cada vez mais criando mais situações, criando mais problemas, que vai nos levar a situações que não deveriam chegar a existir. Porque, presta sua atenção, nós temos a nossa família aqui. Aí você vai dizer, nós temos a família que pertence a nosso pai e mãe, depois nós temos a nossa, em que nós vamos formar, e nesse momento temos filhos e a vida vai chegando seguindo. Aí nós temos os relacionamentos que nós temos e aqueles que nós queremos. E é nesse momento que nós temos que chegar e ver. Porque aquela pessoa que nós falamos depois, queremos denigrir a imagem dela, colocando, aquela fulana é aquele safado, aquela fulana é safada, é isso, é aquilo outro. Essa pessoa, ela tem uma ligação espiritual conosco. Ela tem um karma conosco. E ela tem um dharma, presta sua atenção, ela tem um dharma e tem um karma, e nós com ela. E com toda aquela situação, aquele grupamento espiritual, que presta sua atenção. Dentro do candomblé,
nós chamamos de Ebeuru, nossos amigos espirituais, aqueles amigos que ficaram lá no plano espiritual, se comprometido em nos ajudar e nos auxiliar, não deixar que nós venhamos cometer erros novamente. Nem sempre eles conseguem. Mas o importante, dentro disso que eu quero chegar a colocar para você, é que nós não podemos abandonar eles e esquecer a mensagem que tem, porque muitas vezes o que eles têm a nos dizer vai ser a diferença, presta atenção, entre cair novamente e não. Muitas vezes nós esquecemos do comprometimento espiritual que nós temos perante ao Oruruá, perante a Ori, perante a Exu Obará, Exu, dono do adoço, o nosso destino. Então isso é importante, porque muitas vezes ao término de um relacionamento nós queremos vingança, nós queremos fazer um monte de coisas tudo, e ao invés de simplesmente virar e seguir o caminho. Porque aquela pessoa entrou na nossa vida para que a gente pudesse aparar algumas arestas, polir um relacionamento que estava conturbado. Mas se não foi possível, cada um segue seu caminho, fica para outra oportunidade. Agora, fazermos uma coisa contra o outro, tudo, o que vai acontecer? Nós vamos estar nos unindo mais, porque nós vamos estar nos unindo pela lei do karma, pela lei de causa e efeito e pela lei de ação e reação. Olha só, tudo que vai nos prender de algo que a gente quer se ver livre. E aí está aí, nós outra encarnação junto, padecendo por aquela situação. E isso o candomblé não fala, não mostra. E nós temos que chegar e entender essas leis, essas situações. Porque existem as leis que regem o universo. E essas leis, conforme já disse, são universais. Nada vai fazer chegar e modificar. Às vezes você está dentro de uma casa de santo, você sai da casa de santo, você vai modificar, você vai fazer alguma coisa, tudo, e aquela casa que você saiu, o zelador, a zeladora vai te queimar porque está com raiva que você chegou e saiu. Olha o karma, ela é um sacerdote, ela dirige uma casa espiritual de amparo, de educação, de filosofia. O Orixá não permitiu que ela estivesse ali para fazer mal às pessoas. Olha os problemas que ela está chegando vendo. E assim são os diversos momentos que nós temos na nossa vida. Porque a nossa vida é uma escuridão. Tá? O nada absoluto é a escuridão. E o momento que você começa evoluir, crescer tudo, você é a luz que brilha na escuridão. Por isso que as entidades de Umbanda dizem que querem ganhar luz. Por quê? A luz é o raciocínio, é o pensamento, é a evolução espiritual. Só com a luz você evolui. E através do amor incondicional de Deus por nós, que não Candomblé, Olodumare, em outros lugares, grande arquiteto do universo, Javé, Jeová, Olorum, Uzambi, e isso tudo nós temos que prestar Mavu também. E é importante nós entendermos isso. Nada é por acaso. É importante entendermos que estamos unidos para evoluirmos e nada vai mudar essa lei. Se nós tentarmos chegar, romper esse laço, fazer alguma coisa, tudo vai causar problema. Desde o primeiro olhar, do primeiro frete, aquela primeira situação, é porque nós já temos alguma ligação com aquele ser que está lá
reencarnado, seja ele o sexo masculino, feminino ou outra situação. E muitas vezes nós agredimos aquelas pessoas que têm outras opções, tudo causando danos ao nosso perispírito, à nossa evolução espiritual e ao nosso eu. Porque nós estamos tirando uma coisa, todos nós somos livres e temos bom costume também. E não devemos agredir um ao outro. O relacionamento, ele deve ser duradouro enquanto existir. Ele é importante é o durante, não é o antes e nem o depois. Falei? Laro isso.